Windows tem uma valência muito útil, que é o chamado copy-paste, o famoso copy-paste, que nos permite copiar coisas de uns fecheiros para os outros, textos, imagens, ou seja o que for. No DraftCAD isso também não é diferente, nós podemos copiar bocados de desenho, por exemplo, imaginem que eu quero aproveitar este bocado de desenho para utilizar noutro fecheiro, portanto basta-me carregar no botão direito do rato, fazer clipboard, fazer um copy ou um cut e no outro fecheiro fazer paste. Além disso, ele tem um recurso que me permite fazer um copy with base point e um paste as block. E o que é que isso vai levar? Portanto, eu se fizer aqui, selecionar aqui uma série de entidades, carregar no botão direito do rato, vir aqui a clipboard e fizer copy with base point, se eu olhar para a linha de comandos, ele está-me a pedir para especificar um ponto de base e eu vou indicar, por exemplo, este que aqui está. Portanto, ele copiou para a memória virtual do computador um bloco com aquele ponto de inserção. Se eu carregar agora no botão direito do rato, fizer clipboard e paste as block, vamos só aqui ampliar, portanto, clipboard, paste as block, ele agora pede-me para indicar um ponto de inserção deste bloco e eu coloco, por exemplo, aqui, portanto, ele é um bloco, se eu selecionar um objeto, ele seleciona-me todos, o ponto de inserção é aquele ponto que eu especifiquei e se formos aqui à barra propriedades, selecionando o bloco, evidentemente, vamos ver que ele tem um nome esquisitíssimo, que é GDollar C14040DC0. Nunca ninguém sabe muito bem como é que é, como é que se formam estes nomes, mas é o próprio DraftCAD que cria esses nomes automaticamente. E então, o que é que isto me traz de dificuldades? É que se eu quiser utilizar este bloco noutros fecheiros, isso é um bocadinho complicado porque eu não sei o nome deste bloco que eu criei e como tal é difícil identificá-lo. Se eu for buscar aqui um recurso do DraftCAD chamado Design Center, portanto eu escrevo na linha de comandos AD Center, Enter, e ele abre-me esta caixa de diálogo, esta barra que está aqui do lado esquerdo, que é organizada do seguinte modo, portanto eu tenho três separadores, um chamado folder, outro Open Drawings e outro History. Open Drawings diz-me respeito aos fecheiros que eu tenho neste momento abertos, que são só um, e onde eu posso ver todas as cotagens, os layouts, os blocos, os layers, os xrefs, os textiles e os line types, todos que estão dentro deste fecheiro. Vamos ao que me interessa, que são os blocos, e no meio dos blocos, se eu clicar aqui, eu consigo ver uma série de blocos que eu fui utilizando neste fecheiro e que fui obtendo através de um copy-paste, portanto fui buscar outros fecheiros, fiz um copy-paste para aqui, aqui tenho o meu $C, e então aquilo que eu pretendo é pegar neste bloco, mudar-lhe o nome de forma a poder utilizá-lo noutro fecheiro e poder enriquecer a minha biblioteca de objetos. E então o que é que eu faço agora? Eu vou escrever na linha de comandos rename, portanto, rename, R-E-name, enter, e ele abre-me esta caixa de diálogo, vou manter assim ampliado, onde eu tenho todos os tipos de entidades que existem dentro do DraftCAD e que são passíveis de ter um nome. Portanto, um sistema de coordenadas, um dimension style, um material, portanto, para utilização em fotorrealismo, e dentro deles tenho também os meus blocos, os layers ou outro tipo de entidades. No caso dos meus blocos, portanto, eu tenho um bloco que eu quero alterar e que eu fui ver aqui no Design Center, está aqui, eu agora não consigo selecionar, mas consegue-se ver aqui o nome, $C002, portanto vamos aqui localizá-lo, é precisamente este aqui, portanto este é o bloco com que eu quero alterar o nome, portanto $C002, etc. E vou-lhe agora atribuir outro nome, vou-lhe chamar mesa underscore secretária. Clico agora em Rename To e ele vai-me desaparecer daqui e vai-me aparecer aqui a mesa de secretária. Faço OK e também aqui houve um refresh e agora se repararem já temos aqui o nosso bloco, já não se chama
A$C qualquer coisa, chama-se mesa secretária. Portanto, se eu quiser agora introduzir, basta-me arrastar e largá-lo aqui no desenho. E cá o tenho então inserido no meu trabalho. Ou então clico no botão direito do rato, faço Insert as Block e especifico ponto de inserção, escala em X, escala em Y e rotação, portanto, e posso utilizar este bloco de outra forma e ele deixou de ter um nome esquisito. Do mesmo modo, eu posso utilizar esta ferramenta Rename para alterar, por exemplo, os nomes dos layers. Isto é particularmente útil quando eu tenho, por exemplo, layers com nomes que eu próprio defini e tenho depois que alterar estes nomes para normas que me são impostas, por exemplo, por câmaras municipais ou por donos de obra que obrigam a obedecer às normas deles. Portanto, eu só tenho que selecionar o layer cujo nome quero alterar e depois o novo nome, por exemplo aqui, segue plano, põe em segundo plano, faço rename e automaticamente ele muda de nome, faço OK e agora se eu vier aqui aos layers, o segue plano mudou para segundo plano, portanto deixei de ter o nome anterior e passei a ter um nome portanto, atualizado. Portanto, desta forma conseguimos rapidamente mudar o nome às nossas entidades de uma assentada só.